profeta Amós, no capítulo 4, verso de número 12, diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e anda sobre os lugares altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém? Os irmãos podem sentar-se em nome de Jesus. Amados, nós estudamos a palavra de Deus e precisamos interpretá-la com fidelidade, com temor e com honestidade. A gente não pode pegar um texto e tirar ele do seu contexto geral e aplicar a nossa explicação e a nossa própria interpretação. Vocês me ouvem bem? Amém? Todo mundo me ouve bem? A gente não pode fazer isso. A gente precisa ser honesto. Quantas vezes você não já foi prejudicado porque alguém tirou uma palavra sua de contexto? Porque alguém tirou uma frase, tirou um parágrafo seu de contexto, seja para te prejudicar, seja porque realmente interpretou mal. Se a gente não pode fazer isso com o nosso próximo e não gostamos que façam isso conosco, que dirá fazer isso com o livro dos livros, com a palavra de Deus? Tem alguns textos que são mal interpretados. Por exemplo, Filipenses 4,13, o que fala lá? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Qual que é a interpretação geral? É que eu posso fazer tudo. Não é isso que o texto está dizendo. A gente tem que ler versículo 11, versículo 12, que ali o texto vai ser bem claro. Paulo fala, olha, eu estou feliz se eu tiver nada, eu estou feliz se eu tiver tudo, porque em Cristo eu posso todas as coisas. Paulo não estava dependendo do que ele tinha para poder ter felicidade. Ele podia tudo em Cristo. Ele podia passar fome, ele podia passar uma luta, ele podia passar uma necessidade em Cristo. Ele podia passar um tempo de prosperidade, ele podia passar um tempo de riqueza, de abundância, desde que ele estivesse em Cristo. O grande diferencial para ele era estar em Cristo. Percebe como é diferente a interpretação? Quando olhamos para o contexto, não precisa saber hebraico, aramaico, grego, não precisa. É só ler a Bíblia de forma completa. Quantos congressos você não foi e estava escrito assim: prepare-se, ó Israel? Quantos congressos você já não esteve presente ou conferências que o tema era Amós 4,12? Porque, haja vista o texto, a gente lê e fica impactado. Não fica só impactado, mas fica motivado. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Isso é bom ou não é? Você quer isso, amém? Qual que é o lema da igreja? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o que mais queremos. Ansiamos por sua volta, trabalhamos pela sua volta, pregamos a sua volta, anunciamos a sua vinda. É o que eu e você queremos. É que todo cristão sensato que busca a Deus, ele quer. Só que eu me recordo, quando eu era pequeno, criança faz um monte de besteira, né? Criança erra demais. Adulto também, amém? Adulto, idoso, todo mundo erra, né? Só que quando eu era criança, estava sob os cuidados, né, dos meus pais. Meu pai, quando eu fazia alguma besteira na rua, ele não falava, né? Ele só olhava. Mas você sabe aquele olhar que comunica, que olha assim no fundo da tua alma, irmão Everaldo, lá dentro. Era esse olhar que meu pai tinha. A minha mãe não, ela só virava para mim e falava, em casa a gente conversa. Se prepara. Dava 2 batidinhas no ombro, né? Uma batidinha mesmo, só de aviso, né?
em casa a gente conversa. Amém. Chegava em casa, era uma conversa em trio, né? Eu, ela e o chinelo, eu, ela e o cinto. Coisa simples, coisa básica que todo pai tem que fazer. Eu te pergunto, quando eu ouvia isso, esse se prepara, em casa a gente conversa. Ou quando meu pai virava para mim, ele não falava com palavras, né? Ele falava com o olhar. Era a mesma coisa, se prepara que em casa a gente conversa. E a conversa era a mesma, eu, ele e o cinto, eu, ele e o chinelo, isso não pode acabar. Amém? Estão querendo acabar agora na minha vez. Ah, na minha vez não vão acabar. Deixa chegar os primeiros moleques. Bem, amados, era reconfortante? Você acha que eu ficava feliz? Os filhos de vocês, quando ouviam isso, que provavelmente ouviram, né? O em casa a gente conversa, se prepara. Eles ficavam felizes, empolgados. Eu fazia de tudo para demorar para chegar em casa, para ver se esqueciam. Infelizmente não, a memória deles era boa. E a gente ia para casa e ali o couro comia. E ali eu passava a correção. Quando Amós está falando isso, se prepara, ó Isaías. Ele não está falando naquele tom empolgante. Olha só, se prepara porque ele está vindo. Não. Ele não está falando assim. Ele está falando o seguinte, olha comigo, versículo 1. Ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis ao pobre, que esmagais o necessitado, e que dizeis a vossos maridos, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e aos que sairdes por últimos, com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, cada qual em frente de si, e sereis lançados para Armon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E oferecei sacrifício de louvor do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, pois disto gostais os filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim. Nessa primeira parte do capítulo, o profeta, falando em nome do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está falando, olha só, ó vacas de Bazã. E não está falando daquela tua amiga que tu não gosta, que tu chama de vaca. Não é ela. A vaca de Bazã, que era aquela coisa bonita, aquela coisa agradável, simbolizava a riqueza. O Senhor está falando com aquelas que se colocavam num posicionamento superior. Ele está falando com aquelas que tinham o poder monetário, tinham dinheiro, e isso gerava nelas, esse amor ao dinheiro, gerava nelas uma soberba, gerava nelas uma altivez. O problema, amados, não é o dinheiro, o problema não são os recursos, o problema é o amor a Ele, o problema é a altivez, a soberba e a prepotência que o amor ao dinheiro traz. Esse é o problema. Você já ouviu aquela frase? Quer saber como aquela pessoa é? Dê poder a ela. Por quê? Quem tem poder, quem tem dinheiro, melhor dizendo, adquire um determinado poder. O Senhor está falando com essas pessoas que não estavam mais se cuidando em relação ao culto. Ele não está falando com ímpio. Ele não está falando com quem não viveu a presença de Deus. Ele está falando com gente que experimentou mais de Deus. Ele está falando com gente que cultuava, tanto que ele fala assim, vocês levam seus dízimos de 3 em 3 meses. Só que vocês estão levando de forma errada, vocês estão levando daquilo que é levedado, daquilo que tem fermento. Não pode ser assim, vocês estão transgredindo o lugar de culto. Vocês estão transgredindo o ambiente de culto. Não pode ser assim. Vocês devem caminhar da forma como eu estabeleci.
Vocês devem caminhar da forma como eu conduzi. Vocês devem viver da forma que eu estabeleci. O culto não é como você pensa. O culto não é como você quer. O culto não é para te dar prazer. Eu não gostei do culto hoje. O culto hoje não foi legal. O pastor estava meio frio hoje. O pastor estava meio... Não, os louvores foram louvores novos. Eu só gosto dos antigos. Ou ao contrário, os louvores foram antigos. Eu não gosto dos novos. Acho que eu falei a mesma coisa, de forma diferente. Vocês entenderam? Ah, não foi o louvor que eu gosto. Não foi a irmã que eu gosto que abriu o culto, ou o irmão. Ah, não foi o outro irmão que pregou. Ah, não foi do jeito que eu queria. Interessante, irmãos. O culto não tem que ser do jeito que a gente quer. O culto tem que ser do jeito que Ele quer. O culto tem que ser do jeito que Ele estabelece, porque o culto não é ao homem, o culto não é ao líder, o culto não é ao pastor, o culto não é para quem tem autoridade aqui na terra, o culto é para Ele. O culto é somente para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor. É só para Ele, irmãos. E o profeta repreende esse povo. Olha a forma como vocês estão conduzindo o culto. Olha a forma como vocês estão conduzindo a liturgia. Olha a forma como é que vocês estão entrando na presença de Deus em corpo. Não é assim. Verso 6. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, a falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade que não chovesse, sobre outra cidade, sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Andaram errante, verso 8, 2 ou 3 cidades, indo a outra para beberem água, mas não saciaram, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi devorada pela locusta, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei contra vós a maneira do Egito, os vossos mancebos, ou seja, os vossos jovens, matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor do vosso arraial fiz subir ao vosso nariz, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e ficaste sendo como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim. Sabe aquela história? Aquela frase que também dizem no meio evangélico? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é um padrão, nem sempre acontece. Porque às vezes a pessoa está tão cega, o desviado está tão cego, mas está tão cego que ele não consegue enxergar, ou ele não quer enxergar. Você já ouviu aquele que fala assim: olha, eu quero voltar, mas eu não consigo. Eu quero voltar, mas eu não consigo. São pessoas que estão com o entendimento preso, estão em prisões profundas demais e não conseguem voltar a caminhar. O que Amós está falando aqui é algo nesse sentido. Nem sempre a pessoa vai vir pela dor. Você não conhece ninguém que passou aquilo que chamamos de o pão que o diabo amassou e mesmo assim não procurou a Jesus? E mesmo assim não foi à igreja? Tem gente que vai sim, só que nem todos. Olha o que o Senhor está falando aqui: eu enviei fogo até vocês, a maneira que enviei em Sodoma.
Vocês estão parecendo um carvão tirado do fogo. Vocês estão completamente queimados e consumidos. E, portanto, mesmo assim, vocês não se converteram a mim. Olha, eu mandei pragas até vocês, da mesma forma que enviei lá no Egito. Irmãos, olha o comparativo que o próprio Deus está fazendo. O que aconteceu no Egito nunca se viu. Ele falou, eu enviei, igual enviei lá, até vocês. E vocês não se converteram a mim. Não se converteram. Eu enviei igual, e mesmo assim não mudaram. E mesmo assim não se entregaram a mim. Olha o nível que vocês estão. Vocês estão completamente cegos. Portanto, eu falo para vocês, mas não é para empolgar, mas eu dou um aviso: se prepara. Se prepara para encontrar com o teu Deus. Se prepara, porque tu estava perdido e foi achado. Porque tu estava aprisionado e foi liberto. Tu tinha vício em droga, em cocaína. Tu tinha vício em bebida. O teu casamento estava destruído. E eu fui lá e te libertei, diz o Senhor. E eu fui lá e te resgatei com mão forte para você virar as costas hoje para mim. Para você se voltar contra mim. Para você se rebelar contra o meu povo, contra a Santa Igreja. Se prepare, porque não vai ficar impune. Tu vai encontrar com o Senhor. Amados, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que falamos não fica impune. Você sabe por que esse tipo de mensagem ela sumiu? O tipo de mensagem é aquela mensagem fofa, aquela mensagem para amaciar o teu ego. Aquilo é a voz do próprio diabo. A Bíblia ela está repleta de repreensão, porque Hebreus no capítulo 12, o autor vai falar assim: o Senhor açoita e corrige aquele que ele tem por filho. Irmãos, eu não me tornaria o homem que eu me tornei se não fosse a correção dos meus pais, se não fosse a correção da minha mãe. Não chegaria aqui dessa forma. A correção ela faz parte, mas quando o crente ele olha, ele fala: isso era lá para aquele tempo, isso era lá para aquele povo. Nunca leram a pregação de Jesus? Qual foi a primeira pregação de Jesus, irmãos? Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual foi a primeira pregação de João Batista? Arrependei-vos. Qual foi a primeira pregação do apóstolo Pedro lá em Atos dos Apóstolos? Arrependei-vos. É arrependimento. É boca no pó, é joelho no chão. Senhor, eu vou dar conta. Eu vou dar conta do que eu falei, eu vou dar conta da forma como eu olhei, eu vou dar conta da minha covardia, eu vou dar conta de toda a minha ira, eu vou dar conta, meu Pai, do meu olhar lascivo. Agora, a nossa geração, ela não tem mais essa preocupação. A nossa geração, ela não vai olhar mais para si. Nós precisamos resgatar isso, porque se prepara, nós vamos encontrar com o nosso Deus. O Apocalipse vai revelar que haverá dois grupos no dia da volta de Jesus. Haverá dois grupos quando ele retornar. O primeiro grupo vai falar: bendito que vem em nome do Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus. Eu estou encontrando com Ele. Vai ser um grupo feliz. São os salvos. É a igreja. É o povo que Ele remiu. O povo que vai seguir o Cordeiro aonde quer que Ele vá, conforme diz Apocalipse 7. Vai ser um dia para os santos de glória. Vai ser um dia de louvor. O dia que encontraremos com Ele.
O dia que todo esse mundo vai passar, porque pode passar céus, pode passar terra, mas a palavra dele, a garantia de que ele voltará, isso não há de passar. Só que haverá um outro grupo que ele vai se manifestar de forma diferente. Para os salvos ele vai se manifestar como o cordeiro, para os salvos ele vai se manifestar como o advogado, para os salvos ele vai se manifestar como libertador, para outros ele vai se manifestar como o leão, para o outro grupo ele vai se manifestar como um rei, como um juiz. Esse grupo, está lá em Apocalipse, vai falar assim: montes, eles vão clamar aos montes, caiam sobre nós, montes, derruba-nos, montes, esmaga-nos e nos esconda da ira do Cordeiro de Deus. Se prepara, igreja, se prepara, povo de Deus, para encontrares com teu Deus. A gente esqueceu da forma como temos que viver. A gente vive de uma forma muito dissoluta. A gente vai se afastando da presença de Deus e acha normal, e acha legal, acha tranquilo aquela frase maldita, diabólica que ele ensinou, Satanás. Deus entende. Deus entende. Eva foi, comeu do fruto e falou: não dá nada não. Deus entende. Adão foi, bucha, pegou, comeu o fruto e falou o quê? Não dá nada não. Deus entende. E Deus vai entendendo. Não, irmão. Não. Nós temos que olhar para como nós levamos a nossa vida, a vida esta resgatada com sangue santo e precioso. Nós temos que olhar para ela, olhar para essa Bíblia, o livro dos livros, e falar: meu Deus, sangue foi derramado para que chegasse até aqui, Pai. Eu quero comê-la, eu quero me alimentar dela, eu quero me nutrir da Bíblia, da Tua palavra, porque eu vou me encontrar contigo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Olha o nível, irmãos. Em teu nome eu operei maravilhas. Mas eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se prepara. Na alva do dia, quando ele estiver acabando, lembra, ele vai voltar. Quando tu for dormir, lembra, ele vai voltar. Quando tu acordares, lembra, Jesus está voltando. Quando tu for trabalhar, o rei está vindo. Quando fores almoçar, o mestre está chegando. Eu anseio pelo seu retorno, e como tua noiva, eu estou me ataviando, eu estou me preparando, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se prepare, igreja. Se prepara, povo de Deus, para encontrares com o teu Deus. Se prepara para encontrares com o teu Salvador. Se prepara. Algumas coisas ruins podem acontecer, só que o Senhor fala lá para Oséias: olha, eu coloquei esse povo no deserto para atraí-lo a mim. Pode estar acontecendo alguma luta, alguma dificuldade, pode estar tudo dando errado. Isso é o Senhor tendo misericórdia. Que é isso, pastor? Deus tendo misericórdia, aí Ele me dá luta, dificuldade, tudo começa a dar errado. O que é isso? Sabe por quê? Porque quando tudo começa a dar errado, tu só quer um ombro para chorar, não é? Tu quer teu marido, tua esposa, tu quer o teu amigo, a tua mãe, o teu pai, a tua irmã, o teu irmão, não é? Só que essa hora
você tem que se jogar nele. Você tem que buscar a Ele, que é no deserto que Ele te dá essa experiência de te atrair para mais perto dEle, para te puxar para mais perto dEle. É isso que Ele quer na tua vida. É isso que Ele quer na minha vida. Está na luta, irmãos? Ora. Você quer chorar? Chora na presença dEle. Chora aos pés dEle. Busca a Ele. Fala com Ele. Ele quer você perto. Por isso, lutas e dificuldades, não é o diabo que está se levantando, nem sempre. Às vezes é Deus te colocando no deserto para te puxar para perto dele. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.